primeiro, né, o que é o PPP? E uma dúvida que é muito comum é sobre como conseguir o PPP. Isso é assim, é uma pergunta que a gente ouve com muita frequência. Ah, doutora, como que eu consigo o PPP? O que vai acontecer? A forma de conseguir o PPP na obtenção, ela vai depender do tipo de segurado, tipo de atividade que exercer, tá? Então, se for empregado, é de uma forma. Se não for empregado, a gente tem algumas opções. Se for um contribuinte individual, a forma também é distinta. E se for uma empresa que já faliu, também podem existir alternativas, ok? Então, primeiro, se for empregado, quem tem a obrigação de fornecer, né, que é um dever legal, é a empresa. Então, a empresa tem o dever de entregar o PPP para o empregado, seja no momento do encerramento do contrato de trabalho, ou então no momento em que esse trabalhador vai se aposentar, tá? É uma obrigação da empresa. Se, eventualmente, essa empresa não entrega, o segurado faz a solicitação e eles não entregam, esse segurado, ele precisa o quê? Precisa comprovar que ele fez a tentativa e que essa empresa não forneceu, né? Porque o fato da empresa não fornecer não pode prejudicar e anular o direito desse segurado de ter o seu tempo reconhecido como especial. O que a gente tem visto com frequência, cada vez mais, tem sido a necessidade de buscar esse PPP, esse fornecimento da documentação, na esfera trabalhista. Então, o que antes tinha uma flexibilidade um pouquinho maior, né? Quando a gente pensa em empresas que estão abertas, uma coisa é empresas abertas, outra coisa são empresas já falidas e que fecharam. Mas sendo empresas abertas, antes tinha uma flexibilidade de conseguir comprovar, comprova que fez as tentativas com a empresa e a empresa não forneceu, e agora a gente vai trazer, por exemplo, uma prova emprestada. Hoje, isso já está ficando bem mais difícil de se conseguir na esfera previdenciária. Então, os juízes já têm se manifestado de que a esfera onde vai se discutir, né, o fornecimento de PPP por parte da empresa é na esfera trabalhista. Então tem que ter bastante atenção da forma como vai fazer isso, mas lógico que ter essa comprovação de que fez a solicitação também vai ajudar em eventual demanda trabalhista, ok? Se não for empregado, vão existir algumas opções, tá? E aqui, quando eu falo não for empregado, não estou me referindo ao autônomo, por exemplo, ao contribuinte individual, porque ele também vai ter uma forma específica. Então, se for algum contribuinte individual, mas que é filiado a uma cooperativa, então não é aquele autônomo que exerce seu trabalho de forma autônoma, fica meio redundante, mas acho que vocês entenderam. Aqueles que não são filiados a uma cooperativa, eles vão solicitar juntamente à cooperativa, né? Os que forem filiados. Se for um trabalhador avulso, a gente também vai ter uma distinção. Se for um avulso portuário ou se for um avulso não portuário. No caso do portuário, ele vai solicitar junto ao órgão de gestão de mão de obra, que é o OGMO. É lá que ele vai fazer a solicitação. Se não for portuário, né, um trabalhador avulso não portuário, vai solicitar junto ao sindicato. Então, vocês estão vendo que vai diferenciar. Se ficar com alguma dúvida, essas informações estão aqui na descrição da live, então depois vocês dão uma conferida. Agora, se a empresa já faliu, não tá tudo perdido. Claro que começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de conseguir ter algum tipo de documento, ter algum tipo de respaldo, enfim. Mas não é impossível, tá? O que os segurados precisam ter em mente? É que mesmo quando uma empresa fecha, quando uma empresa fale, geralmente essa empresa ela vai ter, por exemplo, um síndico da massa falida. E essa pessoa fica responsável por guardar os documentos da empresa. Então, pode ser que procurando esse síndico da massa falida, consiga solicitar o PPP, às vezes tenha um laudo da época para emitir um PPP, pode ser uma solução. Ou, às vezes, até procurar os antigos sócios da empresa. Eles também podem ter a documentação, né, que vai ajudar esse trabalhador na hora de comprovar. Outra possibilidade que a gente tem é, por exemplo,
se consegue encontrar um processo de aposentadoria de um ex-trabalhador dessa empresa, né, que já faliu e que utilizou de período especial. Então, tem ali uma documentação que foi anexada no processo que serviu como prova, né? Que aí vai ser uma espécie de uma prova emprestada que esse segurado vai usar. Então, não é que não tem a possibilidade de provar se faliu, mas uma coisa que é muito importante é comprovar que foram feitas tentativas. Tá vendo por que eu digo que quando a minha empresa tá aberta é diferente do que quando uma empresa fechou e faliu? Porque se ela tá aberta, na verdade ela tá descumprindo o seu dever legal de fornecer um PPP. Então, isso aí, né, possivelmente vai ser resolvido numa via trabalhista, já que é um dever. Já quando a gente fala de uma empresa que já fechou, o segurado não pode ser prejudicado, né? Claro, ele vai ter que tentar achar provas que ajudem. Dificulta um pouco mais o processo? Claro que dificulta, porque você não tem uma prova específica do caso. Mas não é impossível, não significa que tá tudo perdido, tá? Só o que eu sempre comento até, enfim, tanto com colegas da advocacia previdenciária quanto com os segurados, que eu acho muito arriscado, por exemplo, casos em que o segurado trabalhou 25 anos numa atividade que, segundo ele, era especial, mas ele não tem documento nenhum favorável. Porque a gente não tem nenhuma expectativa ali de direito, sabe? Ter que comprovar todo o tempo sem ter uma documentação. Assim, é um risco de um processo que vai durar muito tempo, porque a gente está falando em discutir período especial e produção de provas para discussão de período especial. E a probabilidade de conseguir comprovar todo o tempo que ele pretende sem ter documentação, ela é muito pequena. Então, tem que atentar bastante a qual que é o momento de realmente fazer a solicitação da aposentadoria. Não que o segurado precise estar com tudo redondinho, né, da documentação de atividade especial para só daí pedir. Não é isso, mas é que precisa entender, você precisa ter uma base de provas, pelo menos, para não virar um processo perdido, ok? Então, tenham sempre isso em mente. E aí, por fim, nós vamos para o caso do contribuinte individual, não filiado à cooperativa. Então, nesse caso, o que acontece? O contribuinte individual, ele não tem um superior, um chefe, digamos assim, da empresa. Ele não tem um vínculo com alguém, né, com um CNPJ. Ele é o próprio CNPJ. Então, nesse caso, ele é responsável pela emissão, pelo fornecimento dessas informações. Enfim, de como se deu a atividade, qual era a descrição das atividades exercidas, a quais agentes estava exposto em seu ambiente de trabalho. Só que esse contribuinte individual, ele diretamente não consegue fazer essa avaliação. Então, o que ele precisa fazer? Ele vai precisar contratar um perito ou um engenheiro de segurança do trabalho para emitir um documento para ele. Então, vai ser feita uma análise do ambiente de trabalho, onde que exercia essas atividades, e aí vai ser produzido um laudo que vai ser a base para comprovar essa atividade especial. Recentemente, para vocês terem uma ideia como isso é uma informação que é pouco divulgada, né? A gente soube de um caso de uma dentista que ela sempre foi dentista, mas ela sempre foi autônoma, cirurgia dentista ainda, que, enfim, tem exposição, né, aos agentes biológicos, enfim, agentes que podem trazer uma contaminação. E ela nem sabia da possibilidade de emitir um documento para comprovar. E assim, durante a vida toda, ela foi cirurgia dentista. Claro que esperar passar toda a vida de trabalho para só no fim fazer esse laudo é um pouco arriscado, porque não consegue ter informações tão fidedignas. Não significa que vai ser invalidado todo o resto do tempo, não é isso. Mas é interessante que esse contribuinte individual, se ele exerce essa atividade, né, se ele é um autônomo que sempre trabalhou de forma autônoma, que ele mantenha essa produção de laudo com um pouco mais de frequência, ali a cada 3, 5 anos no máximo. Isso é importante pensando no processo de aposentadoria futuro dele, né? Afinal, ele está produzindo as provas, né, de forma um pouco constante, pensando na maior possibilidade de conseguir contar o maior tempo especial possível para sua aposentadoria. E aí, pessoal, por fim, uma informação
que na verdade é uma alteração que a gente teve recente, já se falava muito disso, mas a partir de agora que a gente vai começar a ver isso acontecer de fato, né? Que é o PPP agora ele vai passar a ser emitido de forma eletrônica. E com isso a gente teve uma alteração que é não só a forma de emissão do PPP, mas também a obrigatoriedade. Então, o que vai acontecer? Com essa portaria, que é a portaria 313, ela estabeleceu que todos os formulários PPP devem ser produzidos, né, emitidos de forma eletrônica e que eles devem ser emitidos para todos os segurados, independente do ramo da atividade e se houve ou não exposição aos agentes. Então, é uma alteração que a gente teve, isso vai começar a ser implementado aos poucos. Então, a portaria ela traz uma divisão dos tipos de empresa por grupos e aos poucos isso vai ser implementado. Mas já saibam que, né, a partir de agora, cada vez mais a emissão do PPP vai ser obrigatória para todos os empregados, né? E vai passar a ser de forma digital. Se você quiser saber mais sobre como funciona o PPP e onde pedir esse PPP, a live ficou salva na íntegra aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente compartilha por aqui. Também nos siga em nossas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. E fiquem à vontade para enviar as suas dúvidas e também sugestões de temas para as nossas lives futuras. Muito obrigada!